Bom, pessoal, começando mais uma live do Radar Semanal. Hoje, live especial. Consegui arrastar o nosso professor aí de índice, Regis Maurício. É difícil para ele. O bichão tem três filhos e é três filhos já quase pré-adolescente, então é difícil para ele, pra ele ter tempo. Mas ele disponibilizou um tempo para a gente aí. Vamos conversar de índice, vamos entender as marcações dele e ele vai falar um pouco também do trade, de como ele opera, né? Principalmente futuros, que é praticamente só o que ele opera. E, e quem tiver alguma dúvida aí no decorrer, é só botar no chat que a gente vai perguntando para ele, né? Estamos em casa, só tem amigo aqui. Regis, muito obrigado, viu, meu irmão, por Ex- disponibilizar esse tempo aí pra gente, tá? Tranquilo. Se quiserem pedir aqui também por voz, também é bem tranquilo, tá? Fechou. Então, pessoal, eu sou o Regis, todo mundo meio me conhece aí no grupo, né? Tô desde os primórdios aí com o Diego e com o Henrique. Ah, Vou passar um pouquinho da minha leitura, que eu mando para vocês o panorama diário sempre, então, lá no Profit, né? Para quem tem interesse em operar o índice. Para quem não tem, se quiser a critério de estudo, e tudo bem, né? A gente sempre brinca que o futuros é diferente do mercado de ações, né? Ah, então, já vou falar um pouquinho do psicológico aqui. Você não pode, por exemplo, como a gente pega uma opção e erra o timing, segura um, dois, três, 4 dias até o papel entrar no timing de novo, no momento, né? Aqui não dá, né? Que se tu não estopar, tu tu dói pesado em todo o bolso, né? Então, vou passar um pouquinho do que eu marco. Eu limpei meu gráfico aqui, eu só não limpei para cima, porque foi aquela questão que eu falei essa semana lá, que o Profit só disponibiliza para o índice 8 dias de volume profile, né? O dólar que ele disponibiliza 30, né? Então, o semanal fica diferente, o diário fica diferente e as regiões ficam todas diferentes, né? Mas vamos lá ao que interessa, tá? Um pouquinho do que eu leio. Para mim, o mercado, depois que rompeu este fundo aqui, ele entrou em uma queda, né? Correto? Uhum. Aqui a gente está olhando 5 minutos, mas a gente está olhando um gráfico diário, certo? Qual foi o diário? Queda, consolidou. Aqui ainda consolidação. Consolidou, rompeu, aqui. Virou para alto diário, correto? Uhum. Fez retração, rompeu de novo. Então, onde que você vai quebrar o fundo? O primeiro, esse aqui, certo? O semanal, aqui embaixo. Então, sempre você pega a última pernada, que rompeu o topo, para você ver a pernada que você está operando, correto? Isso eu levo lá para os 60 minutos. Então, eu desço o gráfico, que é o meu gráfico base, certo? Por que que eu falo para vocês às vezes? Estou dando preferência para venda, estou dando preferência para compra, estou dando preferência para isso, ou está esticado na compra. É baseado nos 60 minutos que eu tenho aqui do meu lado, correto? Então, eu começo marcando o meu 60, que são aquela marcaçãozinha de 60 que vocês me pedem o que que é. Então, aqui é um topo, aqui é um fundo. Eu só marco isso. É só isso aqui, tá? Aqui é um fundo que deixou para trás, tá? Um pouquinho. Aqui é um fundo que deixou, aqui é o topo que fez, tá? Então, eu marco 60 minutos, 60 minutos. Tá, ele invalidou isso aqui, eu vou marcando só o que me interessa. Que ontem era esse fundo aqui e o princípio que eu falei, né? O que que eu vou estar olhando? Para passar o racional para vocês, correto? Para mim, aqui já é resistência do 60, junto com o diário, certo? Se você jogar um gráfico diário, tu vê muito bem que ele fez pullback naquele fundo que eu falei que era a última pernada, certo? Não sei se vocês lembram que eu marquei em amarelo lá nos 5 minutos, mas aqui era o fundo e aqui era o topo, certo? Então aqui não deixa de ser uma região de pullback do diário, tá entendendo? E aí a gente vem aquela escalinha de gráficos, né? De tempo gráfico, diário, 60 minutos e o operacional, certo? Quem manda sempre é o diário.
Quem manda depois do diário é o 60. Quem manda depois do. E o micro tu usa para você entrar em diferentes, tu usar o 5, o 15, correto? Então ontem eu tinha esse topo, que é o colecionável intraday, esse topo, e eu tinha esse fundo. Era o meu último movimento. Por mais que foi falso rompimento lá em cima, foi meu último movimento de alta, essa região, correto? E aí a gente começa a marcar o quê? As nossas POCs diárias, né? Essa aqui estava lá de trás, então eu deixo ela marcada. Ah, aí eu venho. Essa aqui eu já não uso mais, tá? Eu vou usar essa de baixo, porque essa aqui já veio mitigada, já passou o preço, essa aqui já passou o preço, certo? Então eu já uso essa, eu uso essa e eu uso as duas últimas, correto? Uhum. A região que eu vou marcar vai ser exatamente essa regiãozinha de volume. Não sei se vocês veem a zoninha, não sei se usam o volume profile ou não, mas eu deixo a máxima do volume da POC, correto? E a mínima do volume. Travou, Aí aqui, travou. Aí, voltou agora. Aí. certo? Então ontem o mercado para nós estava assim, eu tinha essa região dessa POC aqui, que eu vou fazer a marcação. Não sei se vocês conseguem ver. Mas justamente eu venho desenhando o volume Uhum, como uma região, uhum, certo? certo. Você pega aqui, então tu marca. Que é o volume Aonde que é estão a meus região pontos que teve mais importantes? negociação, né? Isso. Aonde que teve mais importante? Aquela queda que a gente pegou a compra aqui, que vocês pegaram a compra, nada Aham. menos que esse volume aqui. Tinha POC aqui? Não tinha, mas tem um volume expressivo, correto? Então eu marquei uma região em azul, bem aqui. E aí o que que serve para mim? Para minha leitura, aqui é suporte de exaustão de volume e aqui vira resistência, entendeu? Abaixo daqui não tem mais interesse em negociação. Ou é caminho livre até o próximo volume, entendeu? É essa a leitura que eu tenho. Por isso que eu falo, se perder o volume, pode ir no outro. Então, para hoje, a gente tem essa região, eu vou deixar como um todo aqui, ó. Não sei se vocês começaram a entender. E aí eu faço isso no semanal também. Então, semanal eu não apaguei aqui, porque justamente os 8 dias lá me consome, né? Nós vamos pegar aqui, essa semana iniciou dia 9, né? Ó, isso. Ele tá meio errado aqui o volume profile semanal. Então, vamos pegar aqui do dia 9 até hoje. Eu preciso substituir, certo? Então, ó, a semana tá aqui, a POC semanal que estava lá em cima, acabou vindo para baixo. Tô com uma mensagenzinha de. Saiu. A POC semanal que estava aqui em cima acabou sendo jogada aqui para baixo ontem. Então eu atualizo ela, tá? Essa última POC semanal é sempre da semana recorrente. E aqui eu marco o volume roxo, que é o que vocês me pediram essa semana, que é o dos 60 minutos, que é o do volume semanal, correto? Esse aqui é muito importante, porque ele pega o volume da semana inteira. Então ele para mim é mais importante do que o azul, correto? E a gente vê aqui, ó, estamos num fundo de 60 minutos com o diário para baixo, né? Então, o que que eu penso? A gente pode romper? Pode, mas eu não vou vender aqui. Ou eu vou vender para um scalper, vou vender para pegar 400, 500 pontos nessa volta que está agora, que é o que tem aqui, né? 1.000 pontos até o fundo. Mas é um suporte, ainda é um suporte. Então, se você colocar aqui, é fundo de 60 minutos, certo? Como que eu operacionalizo daí, né? Entrou nessa região,
semanal. O que que para mim vai ser? Suporte, resistência e suporte de exaustão de volume, correto? Como você pode ver, o mercado consolidou ontem, na máxima do volume, na mínima do volume. Para mim é simplesmente isso. O que que eu vou pensar? Ah, o mercado veio para cima, fez um pullback, eu compro. Bem simples. Aonde? Até o próximo volume. Procuro comprar no meio do caminho, posso procurar stop menor. Aí eu caio para 5 minutos. A gente vê a mesma coisa. Aqui é o volume de ontem, né? Então, se você vê onde ele lateraliza. Ah, ele lateraliza justo no movimento. Tenta romper, não vai. Ontem, o que que aconteceu aqui? Chegou no mesmo fundo que deu aquela porrada lá na quarta-feira pra gente, né? Foi, mesma 4 coisa. pontos. Aí o que que eu pensei? Pô, vou comprar. É fundo, eu vou comprar, né? Então eu comprei esse fechamento aqui, de 5 minutos, estopei aqui embaixo. Aí eu comprei esse aqui de novo, e deixei o stop aqui no fundinho de novo. O primeiro eu estopei com cento e poucos pontos, o segundo eu peguei 500. Por que que eu saí aqui? Porque do mesmo modo que eu vejo o volume, né, que nem eu falei para vocês, para mim aqui a máxima do volume ainda é resistência. Então o que que eu pensei? Vou só recuperar o meu stop e ainda sair 250 pontos positivos. Se ele rompe para cima, aí me confirma o que confirmou lá na quarta-feira, que ele chegou no volume e simplesmente saiu fora e foi um Deus acuda, né? O que que acontece? Ele pode vir no volume, pode lateralizar, correto? Pode vir para cima, voltar e te dar entrada. Pode lateralizar, acumular, que nem a gente diz, estourar? Pode. Então não tem como saber se ele vai fazer o pullback, correto? E pode fazer o que aconteceu ontem. Lateraliza, dá um falso rompimento para cima, volta para o volume. Volta para o volume, o que que eu penso? Voltou para a consolidação. O que que eu quero? Ou comprar fundo a favor da tendência, ou vender topo no volume, para continuar a tendência de queda. Correto? Ontem lateralizou, tentou subir, estourou, não deu, voltou para o volume, testou a máxima e se jogou até a outra região de baixo. Aqui embaixo também tinha, né? É, Só que como já foi usada essa região aqui, já veio como alvo, para mim eu descarto, eu deixo só a POC aqui e eu uso o volume de ontem, que é mais importante, é mais atual. Correto? Vocês me pedem, os 60 minutos, né? Às vezes eu deixo também um amarelo. Por que amarelo? Pronto, posso pôr até verde aqui. Aí vocês vão saber que é a tal do suporte, né? Então, compra, porque é suporte. Aqui em cima eu tinha como venda, porque é resistência. Aqui em cima eu tenho como venda, porque é resistência, certo? E às vezes eu venho aqui e jogo um amarelo, porque esse aqui é um fundo rompido importante dos 60 minutos, e aí eu deixo amarelo. Por quê? Pode vir testar e voltar a cair, pode romper ele e servir como suporte, certo? Então, toda troca de polaridade. Por exemplo, aqui é compra, fundo de 60, teve uma alta expressiva aqui de 7 mil pontos, o diário em queda, mas o 60 está em fundo. Não tem como você pensar em vender aqui. A não ser que você queira pagar o rompimento, né? Mas o que que eu prefiro fazer? Deixa romper, volta, e aí a gente segue o caminho a favor do movimento, né? Rompeu a região verde, tu sabe que trocou polaridade. Ou tu vem aqui e marca como venda, porque rompeu, ou deixa em amarelo por uma região da tensão, e o verde fica inválido, correto? Então, basicamente isso, gente. Como que eu operacionalizo, né? Os primeiros 5 minutos de mercado, eu fico usando 1 minuto, correto? Por quê? Diferente de ontem, que pegou, abriu aqui abaixo do volume e rasgou, eu não consigo pegar e vender a mercado, tá? Mas o que que para mim às vezes acontece? Ele abre dentro da região aqui, por exemplo, abriu aqui em cima, hoje, correto? uhum.
Para mim, eu quero vender aqui. Aí o que que eu espero? O volume diário de hoje, ele vem formando, ou ele consolida e tal, daí ele vem e faz o rangezinho dele. Ah, veio abaixo do range dele, voltou no range, eu vendo. O stop é acima. Bem curtinho, para pegar o movimento lá embaixo. Eu não sei se deu para vocês entenderem, mas vamos pegar aqui, ó. Ah, que dia que abriu bacana. Eu acho que esse dia aqui, ó. Então aqui, região, correto? Vamos colocar o volume que eu faço só dessa área. Ó, abriu aqui na nossa região de venda, abaixo da POC. A Marcela até pediu, vendeu na POC, Regi? Eu falei, não, vendi um pouquinho mais abaixo. Aonde que eu vendi, ó? Formou os primeiros, ah, aqui a abertura, né? Os 5 minutos do mercado, o mercado tentou ir lá em cima, e aonde ele jogou a POC? Aqui embaixo, certo? Eu vou comprar aqui? Não. Por quê? Porque ele está abaixo da minha zona de resistência. Então, se ele abriu abaixo do meu volume, para mim o volume é resistência. Se ele abre acima do volume, para mim o volume vira suporte, certo? Ah, como ele criou essa barrinha aqui, ó, cara, quando ele perdeu aqui, eu vendi, vendi. E aí se busca onde? O teu alvo lá de baixo, né? Então eu uso muito o volume que está sendo criado no dia para mim fazer a entrada com base no volume do dia anterior. E aí tu vê que ele vem vindo, olha lá, ficou lá o volume, ficou lá em cima o volume. Aqui o que que ele faz? Começa a acumular, certo? Tem resistência aqui? Tem topo rompido lá, mas muito irrelevante, porque não tem nenhum volume profundo, nenhum volume relevante no meio aqui, né? Então você simplesmente pode fazer o quê? Ah, não peguei lá em cima, não peguei aqui. Cara, tu pega aqui, vende aqui na máxima do volume, no meio do volume, que é como eu opero, e deixa o stop fora. Deixa o stop curtinho, fora do volume. Se ele vir romper para cima, eu já penso em comprar. Já penso em compra, claro, com o stop mais curto possível, porque eu estou contra a tendência, mas eu penso em compra na POC, stop aqui embaixo, alvo aqui em cima de novo. Enquanto ele vai criando volume, que nem ontem, ele vai criando volume e vai caindo, vai criando volume e vai caindo. Só que a abertura foi muito difícil, ela abriu já caindo, né? Mas olha essa acumulação. Olha como é que estava só aqui, ó. Cara, a partir do momento que ele tenta sair e retorna para o volume, ele retorna para a consolidação. Aonde que ficou a POC de ontem? Nessa pancada. Aqui. Como você sabe, aqui é meio do caminho, aqui é máximo, aqui é mínimo. Ele vem, tenta romper a mínima, volta para o volume. Tenta romper para cima, volta para o volume. Tenta romper para baixo, volta para o volume. Tu não precisa nem operar aqui, né? Nem operar. Espera sair para um dos lados e aí tu vai a favor depois. É basicamente isso que eu faço, que eu levo desse volume que eu falei para ontem. Ah, abaixo dos dois volumes para mim é vendedor, a gente pode buscar os suportes. Abriu perdendo e foi no outro, 1.400 pontos. Aí a gente tinha o quê? Ah, deixa eu ver se eu consigo jogar ele para o período diário aqui de novo. E 8 dias. Certo? Então aqui, tu tem resistência de volume? Tem resistência de volume? Só lá embaixo. Onde ele travou? No volume. Então o mercado está sempre em busca de liquidez. Aqui tu tinha um volume? Tinha. Passou reto. Aqui tu tem o outro, onde o mercado consolidou, lá no volume de baixo. Então eu sempre levo de volume a volume. Perdeu um para mim, vai para o outro. Perdeu esse, vai para o outro. E assim sucessivamente. Ganhou esse aqui hoje, para mim vai para cima. E assim a gente vai brincando. Com essa amplitude que o mercado está agora é gostoso, né? Porque pô, cada pernadinha de 5 minutos é 2.000 pontos, né? Então dá para você pressionar muito. E o semanal a mesma coisa. Então,
Eu falei aqui para vocês, pesada, rompendo aqui a região dos 182, que aí eu já olho o movimento mais micro dentro dos 60 minutos, né? Para mim é o quê? Fundo, topo, fundo. Cara, rompeu aqui, para mim virou para alta. Ainda esqueci o nome do rapaz lá agora. Me falou, cara, que cravada. Mas foi só o topo rompido dos 60 minutos que ele veio retestar aquele dia. Foi num pontinho de 60 minutos que eu tinha marcado aqui, certo? E aí, outros 60 minutos está em alta, tu dá preferência para quê? Para compra. 60 minutos está em baixa, rompeu aqui, tu dá preferência para quê? Para venda. Eu não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Cara, pra Ah, mim tá. Se o pessoal tiver aí a alguma gente pergunta tinha o aí, quê? A gente tinha um baita volume aqui, os 60 minutos, que se rompesse aqui tinha um vácuo, cara. Tinha um vácuo até os 187 e 100. Então, cara, você tem uma região aqui de 3.400 pontos para você operar dentro dos 60, claro. Demorou 2 dias para ir, mas foi lá. Fala, Diego. eu entendi bem. Se o pessoal tiver alguma pergunta, pessoal, pra perguntar pro Regis aí, ou botar no. É a questão das cores, pessoal. Se pediram, o roxo é 60, verde é compra, o azul é os volumes diários e a POCzinha é o azulzinho ali, né? O vermelho é venda, o amarelo é um pontinho de atenção. Tudo ok? Fechou. Para Alguém mim quer tá falar? Não claríssimo sei se eu fui também. Eu muito queria bem só fazer na dinâmica. Oi, uma Diego. pergunta, Regis. Para mim tá claro Diga. também. Já tava há algum tempo conseguindo entender e usar bem. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você, ao longo do tempo, atualiza as áreas, assim, quando que uma área deixa de valer e aí você Quando ela apaga já foi isso? usar, quando Quando ela ela já já foi foi usar? investigada, né? Uhum, É, que nem eu falei aqui, para mim essa área aqui já não faz mais sentido, uhum. certo? Fez sentido ontem, Essa área correto? de ontem Mas trabalhou hoje, aí e isso, substituiu o hoje eu tenho anterior. outra área em cima dela. Uhum, Eu tenho uma área nova em cima da mesma área antiga. Então, para mim, a antiga se foi. Para mim, o preço uhum, atual é o que mais vale, né? uhum. Vocês estão para entender bem. E aqui a gente tem um baita de um vácuo de volume aqui nessa região. Se a gente vier para baixo, eu não sei, mas a probabilidade de escorregar aqui é muito grande. Ou também de a gente fazer um falso rompimento desse fundo e voltar para a região, né, de cima, né? Por aqui não dá para a gente ver, mas se a gente entrar no TradingView, dá para ver muito bem esse vácuo ali. Nossa, nem tenho logado aqui, cara. Ai, ai. Foi? Foi. Onde é que vai pro gráfico aqui, Diego? Aí. É, gráfico completo. Aí. Aqui, Pô, cinza assim fica muito melhor, hein? né? Olha aqui o vácuo que a gente tem, gente. Então, a gente está falando que esse fundo aqui é muito importante para o mercado. Muito. É o que a gente até conversou ontem. Isso aí tem uma espécie de oco que se ativa mesmo. Se perde esse fundo aí, vai pegar, coincidentemente, onde a POC Ah, que o Regis marcou tá ali, ó. Esse é o alvo 100% vai, do oco ali. vai jogar para essa região. O que que a gente pode É, fazer, ó? Começa onde? Tá aí, ó. é isso, 160. No BOVA 11 é Você- 162 e eu acho que no IBOV é 160. A gente vai olhar depois. Então, para mim, essa região aqui eu ainda deixo marcada, Marcelo, porque ela é a mais expressiva de todas e aqui não acumulou tanto, entendeu?
Então, essa que eu ainda deixo. Ainda é um fundo rompido, Uhum. é uma região de pullback para voltar a cair, então eu deixo ela. Entendeu? Eu posso deixar ela simplesmente em amarelo aqui, para não deixar em azul, mas é um ponto de interesse de pullback. E o semanal também, tipo, esse da semana passada aqui eu deixo só a POC ali e beleza, né? Já foi usada essa região aqui, então já dá até para tirar ela fora. Aí o que vai me interessar são essas regiões aqui. O que que a gente pode fazer? Deixa eu ver como é que fica se eu jogar para trás aqui, se ele vai pegar. Mas eu acho que não. Dessa outra semana foi do dia 2 a 6. É bem certinho assim. Então tu vê, ó, tu tem o quê? Tu tem esse volume, correto? Foi onde segurou. E aí tu tem um pequenininho mais acima, ó. Bem pequenininho. Só que olha que engraçado lá, né? Que foi a resistência lá na frente, ó. É mais um pontinho. Se tu quer marcar cheião, que nem eu faço, tu pode marcar. Senão tu pode vir e marcar assim, ó. Só os voluminhos semanais, né? Só. Tu vê, ó, o mercado vem aqui e consolida, né? O mercado vem aqui, é outra região. Eu prefiro marcar grande, e aí eu sei que a máxima do grande aqui é resistência, que embaixo é suporte ali do volume semanal. Então eu já deixo assim, ó. Aqui eu deixo marcado 60 minutos, que foi o fundo rompido, que eu falei para vocês. É uma região do semanal e é uma região do diário ali, né? Que já foi usado. Ponto de retorno para voltar a cair, ou enfim, meio do caminho, né? Meio do caminho é indecisão. Então dá para deixar em amarelo, porque o mais interessante para a gente é pegar o fundo e o topo. Mais alguma coisa? Pessoal, se Ah, isso vocês aqui. observarem interessante os estudos do Regis, que assim, dá para ver que muita coisa não é operação curta. Então, se a gente conseguir entender bem e prestar atenção também, porque tem hora que acontece e a gente não está olhando para a tela, né? Não é sempre que a gente está olhando o índice futuro. Mas assim, os estudos têm dias de muito payoff, payoff grande mesmo, 1.000, ainda mais com esse mercado volátil, 1.000, 2.000 pontos. Hum. Entendeu? Não, Anteontem deu 3.000 dá para pegar o exemplo de quarta-feira aqui, Diego. aí, esse aí. Cara, simplesmente assim, ó. O que que dá para você operacionalizar, correto? Vou comprar aqui, beleza. Bota o stop aqui fora. Ah, quero vender na abertura aqui na POC. O stop está fora do volume. Sem sinal de candle, né? Tem Uhum, gente que prefere o quê? Um sinal do candle de 5 minutinhos. isso, Aqui, cara, foi muito curtinho. O cara foi. esperou para comprar esses 5 minutos aqui, 300 pontos de stop para você pegar 2.000 pontos. É muito curto, né? Mas tem horas que não vai te dar esse candlezinho pequenininho. Tem horas que vai te dar um candle de 400, 500 pontos. Aí, se for 5 contratos, eu estou falando R$ 500 já, né? Ah, tem horas que vai tocar e rejeitar a região, tem horas que ela vai chegar igual ontem, consolidar, certo? Então, fica muito válido isso. Então, assim, são estudos Esse que, dia aqui, porra, por eu vendo exemplo, com dois contratos aí, cara, pegar 3.000 pontos, porra, já é um payoffzinho, sem risco ali pra gente, que 300, tomar 300 pontos stop com dois contratos não é nada. Não posso comprar é, 50 contratos aí, que sempre tá errado quando a gente compra pesado. esse dia aqui, ó, muito clássico, ó. Deixa eu marcar para vocês aqui. A POC estava lá embaixo. Foi o dia que a gente saiu da tendência, né? Aí tinha essa região marcada. Ele vem, abre, tenta romper para cima e volta, certo?
Esse falso rompimento, na volta eu vendi. Já eu coloquei o stop ali em cima. Certo? Por quê? Porque eu tenho quase 200 pontos de stop e o meu primeiro alvo aqui embaixo é 1.000. Para mim vale o risco, né? Ele chegou no suporte, segurou. Mas aí o que que acontece? Ele vem, volta para a região e fica brigando. Aí ele tenta romper para baixo. Não rompe, não rompe, não rompe, não rompe. E a tendência era de alta no 60, que ele já estava nessa região aqui, ó, certo? Aí ele acumula, 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 faz essa linda barra aí, sai 700 pontos. Faz o quê? Vomita depois de novo. Só que ele volta e bem o que eu falei para vocês, ó. A região tá ali, tá marcada, né? A máxima, resistência, dá para usar até aqui como suporte, né? O que que ele vem? Ele vem, pega no suporte, volta lá na resistência do volume, ó, e dá uma queda de novo. Só que essa queda ele vem buscar aquele topo dos 60 volume, dos 60 minutos rompido lá embaixo, né? Aqui é outro exemplo, ó. Cara, você tem um candle de 300 pontos. Teu primeiro alvo que for no volume é 700. Vale para você? Tu entra. Não vale? Ah, e aqui ele rasgou. Rasgou 3.000 pontos para cima. Mais, né? Lá no fim do dia foi lá para cima. No outro dia, a mesma coisa, gente. É isso que eu olho. Então, máxima de volume, resistência. Mínima, suporte. Ele volta, briga, tenta sair, volta pro volume, vem, vá, rompe para baixo. O que que vira? Resistência. Fechou o dia para baixo. Abriu, foi até na POC. Cara, você tem resistência aqui. Se tu quer vender na abertura, tu vende stop a curto. Ou tu pega para baixo. Que foi o dia que acho que o Marcelo também falou que vendeu na POC aqui. Eu e ele vendemos dois contratinhos, acho. Ele pegou a queda e pegou a alta ainda. Ah, foi o dia que ele fez, mandou no grupo lá, que fez R$ 1.000 com dois mínimos lá. Então, para mim, o volume serve muito como suporte e resistência. O ponto de cima, para mim, é resistência de exaustão. Eu chamo que tem exaustão no volume aqui, tá? Fala assim, tá num ponto de exaustão. Às vezes eu falo no grupo lá, o que que é para mim? É essa exaustão aqui, certo? Se ele rompe para cima aqui, ele simplesmente busca a de cima. Se ele volta para dentro do volume, para mim ele vai ficar brigando dentro do volume de novo, que é onde tem mais interesse de troca de lote, é onde os robôs trabalham, onde alguém tem interesse em montar alguma posição, é onde tem volume, né? Ninguém vai montar a posição aqui no meio do caminho, aqui, ó. Justamente não tem liquidez, né? Ontem eu achei muito que era uma reversão isso aí. Muito. Aqui, Não, de baixo. Essa aqui, região de 181, Achei muito que ia reverter aí, porque o SPX estava bem parecido. Falei, cara, agora é a hora, vai sim, reverter esse mercado. E continua lateral aí, sim. perdendo níveis, né? É, só que teu stop tá onde aqui, Diego? Aqui que eu brinco, né? Ah, tu quer comprar esse volume aqui. Cara, teu stop tá aqui embaixo. Tá muito longo. E aí tu já sai de um day trade com swing trade, porque se tu deixa um stop aqui, teu alvo é lá em cima, né? Sim, Que aí eu brigo muito com um amigo meu que tá tentando operar a WSP lá, que já falei pra vocês, tentando pegar a queda, que ele tá fazendo day trade com alvo de swing. E aí não dá, não funciona. mas não Não funciona. funciona. Ou tu faz swing ou tu faz day trade. Ah, mas daí ele entra aqui na venda. E, cara, vai lá embaixo porque o diário vai romper. Cara, mas aí não é mais teu. Não é mais teu. Se tu vendeu aqui, teu alvo tá aqui embaixo, cara. Teu primeiro alvo tá ali embaixo. Infelizmente. Então tem que separar muitas coisas. Pessoal, alguma pergunta? E a gente já começa com o radar, se não. Não? Mete bala aí, Diego. Então fechou, irmão. Só tira o compartilhamento aí para eu compartilhar. Regin, obrigado demais, mano. Valeu, meu Tu querido. falou que era Já vou mandar o simples, panorama lá. tu falou que era simples, que a gente ia achar muito de boa. Eu não achei simples, não, mas achei completo, entendeu? Essa questão das marcações das POCs.
Mas simples, simples não É, é. mas na verdade, se tu olhar o gráfico, é simples, né, cara? Tu marca onde tem volume. Sim. A máxima do volume é resistência, a mínima é suporte, e tu segue a favor do movimento do 60 minutos ali, né? Guarda a última pernada. É. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Deixa eu aumentar o gráfico. Aí. Pessoal, agora começando a parte do radar semanal. Ibovespa aqui, com uma espécie de um oco, né? Mais uma possível reversão de tendência aí no gráfico diário, tá? Assim como no índice futuro, o Regis mostrou ali, eu destaco aqui essa regiãozinha, tá? Esse suporte aqui do 178, 180, como suporte mais relevante aí desse gráfico, tá? Deixa eu botar um estudinho aqui. Opa, preenchimento. Destaco aqui esse suporte como sendo aí o Holy Grail aí pra gente ficar de olho, tá? Por quê? Porque perdendo esse suporte, a gente tem aí primeiro alvo, região do 175, depois 172, mas a região realmente que a gente pode segurar, né? Porque aqui tem pouquíssimo ponto de parada. Aqui a gente não fez muito suporte e resistência. Aqui realmente é uma espécie, não é um vazio, mas é uma espécie de vazio gráfico, né? Tanto é que o Regis mostrou lá no Volume Profile a questão do índice também, que aqui o volume realmente foi muito baixo. Então, perdeu aquela barriga, aqui no caso a barriga está aqui nessa região, né, de topo. A perder a barriga aqui, pode correr para essa região que tem outra POC aqui, foi onde lateralizou aqui no começo do ano, né? Antes de romper e a gente chegar aos 190. Então, assim, eu destaco essa região. Perdendo aqui e confirmando, a gente pode ativar aí uma boa correção no Ibovespa, uma boa mesmo, que seria bem interessante, tá? Buscando essa região do 163, 164, esse enrosco aqui, tá? Região boa para a gente tomar a posição aí de longo prazo, se chegar, tá? A questão dos indicadores. Tem uma leve divergência no ABV, tá? Eu acho que isso aqui é porque gringo continua comprando, tá? A gente tem aí 45 bi no ano de gringo e aí a gente tem 35 bi de venda de institucional. Então, fundo aí ainda tomando resgate, tá? Contando o ano passado e esse ano, porra, tem quase 70 bi, cara, que os caras tomaram de resgate ou saíram da posição, enfim, não sei as particularidades desse fluxo, mas saiu da bolsa, tá? Então, é puramente gringo comprando, tá, pessoal? Então, aí a gente tem um MACD vendedor, mas um pouco mais suave na venda. E aí a gente tem também um IFR, Índice de Força Relativa, chegando perto da região de sobrevenda, que é na região dos 30 aqui, mas não chegou ainda no diário, né? Quase chegou aqui nessa correção mais profunda, mas ainda não chegou. A gente tem aí o volume, maioria dos dias aí, né? Batendo a média de 20 e poucos bi, né? E a gente tem um ADX aí cada vez mais fraco, tá? A gente estava com o ADX forte aí em tendência de alta, mas o ADX vem enfraquecendo aí com esse fluxo vendedor que a gente vem sentindo nos últimos dias, tá? Então o Ibov é isso, pessoal. Perdeu esse suporte aqui, segurem as perucas que possivelmente a gente pode vir para essa região aqui dos 160, 163, tá? Lateralizar um tempo aqui para voltar a subir. Então, ficar de olho aí, tá? Pode segurar aqui, porque é um baita de um suporte, mas se esse fluxo de risk-off de guerra continuar, a gente perde e pode buscar essa região dos 160, tá? Que não é ruim para o nosso mercado, que seria muito bom para compras long em vários ativos diferentes, tá? Principalmente small cap aí, que se o Ibov cair isso tudo, small cap vai pro chão, né? Vamos dar uma olhada em Petrobras. Pessoal, se tiver algum ativo, já botem aí que eu dou uma olhada, tá? Deixa eu botar o chat aqui para não. Aí. Já botem os ativos aí, que eu acho que eu tenho pouco ativo para olhar. Pessoal, Petro continua a tendência de alta bem definida.
a bandeira ativou e tem alvo aqui nos 47,70, tá? Tá sobrecomprada, mas com o petróleo nesses níveis, ela vai continuar sobrecomprada, tá? Ontem teve um certo fluxo comprador, tá? Então, só destacar aqui para quem tiver de olho numa correção curta de Petrobras, só acredito perdendo esses 44,19, tá? Foi inclusive o estudo que o Regis mandou ontem também desse suporte. Perdendo aqui os 44,19, 44,20, a gente tem uma correção de curto prazo, que no máximo vai chegar aqui nessa região dos 42,90, 43, tá? Não mais que isso. Claro, isso tudo depende do petróleo. Enquanto o petróleo estiver do jeito que tá, é alta infinita, né? Fechou, irmão. Pode. Muito obrigado, viu? Valeu demais, Regin. Tamo junto. Então, o petróleo aqui é realmente, enquanto ele continuar subindo, o Petrobras vai continuar subindo, tá? Agora, para o futuro, pelo menos para o médio e longo prazo aí, eu não sei essa questão do diesel, como vai ficar para o Petrobras. Se isso vai ter algum tipo de reflexo no balanço, tá? Porque é uma defasagem muito grande, se eu não me engano, tá em 47%, tá? Então, enquanto isso, uma hora, eu acho que uma hora bate na porta, né? A gente sabe o governo do PT como é que é. Mas, sim, é por isso que eu peguei uma put até mais longa, mas esse não foi, esse não é o gatilho que eu quero. Se isso acontecer, maravilha. Beleza, mais fluxo vendedor. Mas o gatilho que a gente pegou da Petrequê lá 380 foi realmente esperando o fim da guerra, tá? Outro papel também que eu queria que vocês olhassem com carinho é MBRF. Porque qual que é o problema? Deixa eu botar ela aqui. Pessoal, só Petrobras está visto, né? Petrobras é tendência de alta, enquanto o petróleo subir, continuar subindo, ela vai continuar subindo. Ah, mas está sobrecomprada. Amigo, não tem essa. Olha o fluxo dela. Tá dando às vezes 4 bi num dia, entendeu? Então é quase 25% do fluxo que está tendo no Ibov é Petrobras, tá? Inclusive, ela está sendo um ator maior que Vale e bancos nessa subida, tá? Chamar atenção, pessoal, para esse papel aqui, MBRFS, tá? Segurou aqui um suporte bem interessante mesmo. Chegou nos níveis de sobrevenda de uma outra operação que eu cheguei a fazer aqui em MBRFS, que foi essa reversão aqui. Vocês podem observar aqui, ó, o IFR chegou a 10, tá? Eu lembro que esse trade aqui eu mandei no AgroLab na época. Mandei MBRF, falou que está muito sobrevendida e poderia dar um tiro. E, pô, foi um belo tiro. Eu não segurei tudo, né? Eu operei pouca coisa. Acho que aqui, assim, eu já zerei. Mas o Fernando Machado segurou até aqui, mais ou menos. Fez uma. Deu pra fazer um belo trade, tá? Então, chamar a atenção de novo. Por que Marfrig BRFS, né? Caiu tanto. Para quem não sabe, 25% do frango que a gente exporta passa pelo Estreito de Hormuz. Então, esse frango não está passando lá. E 7% da carne que a gente exporta passa pelo Estreito de Hormuz também. Então, MBRF, que tem frango e carne, sentiu muito com essa questão do problema lá, fechamento em mina, até porque eles têm um braço lá, eu não sei se é no Catar ou é em Riad, eu não sei a cidade, mas tanto é que o filho do Marcos Molina que cuida da unidade de lá, né? O Marquinhos Molina, no caso. Então, esse fluxo vendedor entrou justamente por conta desse acontecido, tá? Então, assim, destaque está uma região bem interessante, tá? Eu acho que é uma empresa que no agro, a gente não falou de boi na live do Castaldo, mas a gente vai fazer uma outra live para falar de boi, tá? Então, eu acho que pode ser um papel aí que esteja descontado, tá? Pô, chegou aqui, ó, para vocês terem ideia, em 18 o IFR, ainda tá sobrevendido, mesmo ela subindo 3% ontem. Então, assim, tático, é compra aqui rompendo a máxima, tá? Ou você espera voltar nessa região de suporte aqui que ela chegou, né? Dos 15,45, 16, que foi a reversão
do ano passado, do outubro do ano passado, tá? Mas estou bem de olho nesse papel, tá? Gosto bastante da empresa, gosto bastante do business. A direção também, vocês já conhecem o Molina faz tempo. Então, ou é isso aqui ou é bife, né? Bife é complicado. Bife, pra você arrancar dinheiro ali de game de bife, você tem que ter muita sorte. Bife até hoje eu acho que eu mais perdi dinheiro do que ganhei, tá? Mas ainda acredito nessa empresa, mas tá complicado de ganhar dinheiro. Então fica de olho nisso aqui. Isso aqui também pode ter um gatilho muito forte se a gente tiver um fim de guerra, assim como a venda de Petrobras, tá? Então caiu realmente por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Vamos olhar. Não, calma aí. Deixa eu passar Vale, aí eu olho do Ricardo. Bora, pessoal, botem ativos aí. Vocês não estão botando nenhum ativo. Só Tupi do Ricardo. Pessoal, Vale tá bem parecido com o Ibov, né? Mas Vale perdeu esse suporte aqui dos 82. Inclusive a gente pensou, eu pensei, né, que poderia ser um topo duplo, um topo triplo. Aí quando deu o quarto toque eu falei, desisto, a hora que ela cair a gente vê. Então Vale aqui perdeu esse suporte de importância aqui na região dos 82,30 e aí entrou um belo fluxo vendedor. E aí eu tinha falado para vocês no domingo, no radar semanal, que eu acredito que Vale possa ter feito o fundo, né, aqui nessa região do 78, né? E realmente continuo achando que ela fez fundo aqui, tá? Não vejo Vale caindo mais. Claro, se a gente tiver aí uma correção no minério, tudo bem, mas o minério a gente já voltou para cima do 105, tá perto da máxima do ano. Mandei o gráfico lá no grupo, teve uma reversão de tendência no minério, né? Eu lembro que há uns anos atrás o pessoal me falava que não, minério você não tem que olhar gráfico, não. Minério você tem que olhar o preço de Dalian e não sei o que lá, e aqueles experts do Twitter, né? Mas quando a gente olha, não dá para olhar aqui o minério, né? Depois eu olho o minério aqui. Mas quando a gente olha o minério, a gente teve uma reversão de tendência no minério, né? Então, assim, não vejo Vale caindo daqui, a não ser que a gente tenha um passivo muito grande vendedor, tá? Mas, assim, não vejo Vale caindo daqui. Ela já está em região de sobrevenda, né? O IFR em 32. O OBV condizente, o MACD segue vendedor, tá? Mas assim, observem como tem defesa aqui, né? Abriu com gap aqui no dia 9 do 3. Deixa eu pegar o marcador aqui. Abriu com gap aqui no dia 9 do 3 e logo fechou o gap, né? Chegou a ativar aqui um repique, mas também a gente teve uma correção, mas olha, de novo, mais uma vez, segurando nesse 78,40. Então, assim, vai ser bem difícil o Vale cair daqui, tá? Acho que tem que vir um fluxo vendedor muito grande, ou outra barragem estourar para ela cair daqui. Eu realmente acho que ela possa ter feito fundo aqui, tá, pessoal? Mas nenhuma visão é para sempre, tá? Eu posso mudar essa visão segunda-feira se alguma coisa acontecer, né? Mas assim, tá interessante para segurar. Olhar no semanal se tem alguma coisa boa. Ó, no semanal deu uma bela segurada, mas deu uma bela voltada também, né? Que, pô, isso aqui foi muito relevante. Olha o tamanho dessa barra, né? Ficar de olho. Vale, eu não sou muito fã de operar, opero muito pouco. Que eu sempre tenho surpresa com os gaps dela, né? Ah, o que eu lembrei aqui? Banrisul. Banrisul, pessoal. Banrisul poderia ter segurado aqui nesse suporte, que era o antigo topo histórico dele, mas com o fluxo de ontem acabou caindo bastante, né? Banrisul, pessoal, ainda tá com uma divergência bem interessante de OBV, tá? Quando a gente bota aqui, onde o gráfico tá? Olha o OBV onde tá. Então a gente está com um advanced breakup aí para cima da máxima de Banrisul, tá? Banrisul, se eu não me engano, vai dar dividendo também. Teve anúncio de dividendo, tá? Mas o fluxo de Banrisul tá muito interessante, ó. Isso aqui foi o dia do resultado. O resultado também parece que foi muito bom. Então, tô de olho aqui, tá? Assim como a gente está lá em Banco Pine, eu acho que tem uns outros bancos aí que podem dar uma puxada, tá? Até porque o fluxo nos bancos tá, no IFNC tá bem ruim. Se a gente olha aqui o IFNC, ó,
Bem feinho o IFNC, tá? Bem feinho. Sem isso aqui, pessoal, a bolsa não sobe não, tá? Se isso aqui continuar caindo, esquece bolsa subir. Nossa bolsa é totalmente dependente de bancos, Petro e Vale. Mas assim, uma Petro ali, homeostase, uma Vale ali também tranquila, elas acabam se anulando, né? Mas banco, se cair, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, BPAC, B3, que faz parte do índice financeiro, não tem bolsa que aguente, tá? Então vamos ficar de olho no IFNC. Perder esse suporte aqui, a gente pode ter uma volta para esse topo anterior aqui, tá? Bem parecido com o Ibov, né? Bem parecido mesmo. Vamos só olhar o IMAT se tá igual. Essa bolsa nossa tem muito peso, cara, em outras coisas, sabe? O IMAT já sentiu mais. O IMAT já perdeu esse suporte aqui e já sentiu mais, tá? Bem fraco também. Mas isso aqui tem Suzano, isso aqui tem GGBR, isso aqui tem Goal. A própria Vale, né, veio de 90 para cá. Tem Brapa, tem outros papéis também. Mas também região sobrevendida, ó. 24 em FR, tá? Qual foi o outro que eu passei no radar semanal? O pessoal só vê aqui qual o outro ativo. Opa, Infut foi o Regis. Ah, Tenda e Curi. Tenda não chegou a ativar aqui. Chegou a ativar, mas voltou, né? A gente tinha aqui como ponto de entrada a região dos 30 e 60, 30, né, 30 e 70, na verdade, né? 30 e 75. Chegou a romper, né? Só que falhou na média de 21 períodos. Então, o que eu queria ter visto para ter entrado de verdade teria sido o pullback, né? A gente até entrou, depois eu estopei. Mas se vocês olharem aqui nos 60 minutos, ó, foi aqui, ó. Parecia um pullback, né? Concordam? Parecia um pullback nos 60 minutos. Mas entrou bastante fluxo vendedor, acho que eu estopei com 2%, 2,5%, e foi uma boa, né? Que ela realmente deu uma corrigida. Continuo de olho, tá, pessoal, em Tenda. Eu acho que o ano de 2026 em Tenda vai ser bem interessante, tá? Eu acho que tem um espaço aí para subir mais. Por mais que a gente já tenha tido Tenda nos R$ 3, né? Mas eu ainda acho que tem um espaço bom aí para Tenda, tá bom? Agora, Cury, que teve um balanço espetacular. Cury, ó, aí. Cury, o que que eu tinha falado? Pessoal, Cury tá numa posição muito interessante. Ela tá segurando aqui no fundo, no topo anterior, né? Ela, inclusive, era esse candle aqui que eu falei, rompendo o máximo aqui, tem tudo para andar. E ó, quanto que andou aqui? Rompeu o máximo aqui, ó. Chegou a andar 5,60%, 5,60%. E tá voltando e fazendo pullback aqui. Eu acho uma boa região de compra para Curi, tá? Para quem quer voltar para Curi aí, acho que o Marcelão quer voltar também. Eu acho que Curi é bem interessante nesses níveis, tá? Se a gente tiver aí uma batida boa nos juros, e uma resiliência do setor imobiliário, pode saber que essa aqui vai ser a primeira a subir. Não vai ser Cirela, não vai ser Lavi, não vai ser PLPL, vai ser Curi, tá? Lembrando que Curi é da Cirela, né? Então, vocês já sabem que a gestão da Cirela é muito boa, Curi não deixa a desejar, tá? Então, deixem no radar de vocês, tá? Eu acho que isso aqui pode dar um belo de um trade, tá? Um belo de um trade de volta aqui aos 40, 42, ó, tá? Vamos monitorar Curi. Cara, eu queria olhar Lave, eu fiquei de olhar ontem, não olhei. Meu Deus do céu. Opa, o que que eu fiz aqui? Peraí. Vai. Cara, a Live deve ter tido um resultado, um desastre, né? Um desastre. Meu Deus, foi um desastre o resultado. Meu Deus. Marcelão que é fundamentalista, Marcelão, depois dá uma olhada, velho, no balanço. Cara, que isso? Olha só, que pancada.
Recorde de venda no MACD, recorde de volume. Que isso, cara? Deve ter sido um desastre, hein? Depois vamos dar uma olhada. Cara, e o pior é que ela tá com um prédio. Cara, ela tá com bastante prédio aqui. É porque lá é mais alto padrão, né? Os prédios que ela tem aqui é principalmente, que estão sendo construídos, é principalmente ali em Moema, no Itaim. Tem um de Moema aqui, cara, antes da Vila Nova Conceição, aqui pra baixo de casa. Cara, gigante o prédio. 4 a 5 quartos. É apartamento de 300 e 450 metros. Porra, isso é altíssimo padrão. Em Moema, nem imagino o preço desse apartamento. 10 milhões. Então, vamos ver o que aconteceu com esse papel aqui, tá? Porque, assim, lançamento tem bastante. Então foi isso. Mas, cara, lançamento tem bastante aqui em São Paulo deles, viu? Estranho isso aí. Vamos lá agora porque vocês sugeriram. Tupi primeiro. Cara, o Tupi aqui, cara, tá querendo engatar pra tendência de alta, tá? Eu acho que aqui é long, paciência, tá? Porque, ó, a gente olha no semanal aqui, deixa eu até tirar os indicadores que agora não vai importar muito. Se a gente olha no semanal aqui, ponto bem interessante, foi o ponto de reversão aqui de volta do Covid, foi um ponto de reversão aqui em 2016, foi um outro ponto de reversão aqui em 2014, tá? Então, destaco aqui como a região de maior importância de Tupi, é justamente essa que a gente entrou comprado, né? Eu entrei pela conta do meu pai, mas eu acho que ainda está numa situação aqui de reversão de tendência. Não ativou a reversão, mas vai ativar, tá? Acho que rompendo essa máxima aqui dos 13,80 e se mantendo, né? Por cima dessa região aqui, ó. Aqui a gente tem a possibilidade da reversão, buscar aqui primeiro o fundo anterior, depois esse enrosco das médias longas aqui. Mas buscando aqui a gente já está bem feliz, né? A gente que pegou aqui na região dos 12, 13, quem pegou aqui mais embaixo nos 11. Então, cara, Tupina tá interessante, tá? Para long, ter paciência. Eu acho que o pior já passou, tá? Vamos olhar aqui os indicadores no diário, se tem alguma surpresinha. A indicador tudo certo. Realmente o volume é baixo desse ativo, né? Mas, cara, é isso. Isso aqui a gente tem que acumular nessa região aqui para poder curtir aí essa reversão e essa tendência de alta que ela tá ensaiando, tá? Eu acho que também chegou a hora, tá? Ainda tá interessante. Não... Nada mudou, na verdade, né, do que a gente vem conversando de Tupi, tá? VTRU, essa aqui, inclusive o Iago mandou mensagem ontem falando que voltou, tá? Eu marquei aqui onde eu quero comprar, mas eu não sei se chega, tá, Marcelão? Eu quero comprar aqui, tá? Pessoal, dentre as educacionais, não existe, não tem nenhuma melhor financeiramente do que Vitro Educação, tá? E Vitro Educação também tem um gatilho aí de possível venda da Faculdade de Medicina, que isso agregaria muito valor à empresa. Mas a gente não sabe se vai sair, quando vai sair, tá? Acontece que Vitro fez aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Não, desculpa, um oco normal, padrão, né? Então a gente tem aqui, ó, ombrinho, cabeça, o outro ombrinho. Ativou. Agora a gente pode até espelhar aqui para ver o possível alvo dessa ativação. Acho que eu já tinha marcado, eu já tinha visto marcado isso. Marcelão, eu acho que é isso aqui, cara. Se a gente continuar com um fluxo vendedor aí no Ibov, né? E ela sentindo esse passivo, por mais que ela não tenha tanta liquidez assim, eu acho que aqui pode ser um bom ponto de compra, tá? Essa região dos 12. Inclusive, vou mandar pro JF, não sei se o JF tá aí. Mandar pro JF também que tá bem interessante aqui, não tá não. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá bem interessante essa região, tá? Vamos ficar de olho nos 12 reais, Marcelão. Eu já vou começar a colocar alarme aqui assim, ó, 12,50. Eu acho que pode ser um bom ponto, tá? Um ótimo ponto. Ficar de olho. Vitro, mais alguma, pessoal? Ai, velho. Manda ficha. Deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa. Vitro já foi, Vale já foi.
Eita, se a gente mantém aquela put, hein? Gemate. Vamos ver. Cara, mas isso aí é o passivo de venda que a gente tá na bolsa, né, Ricardo? Tu não acreditou que ela ia reverter tendência para sempre e ia para R$ 10, né? Ninguém acreditava nisso. É, cara, isso aqui é longo prazo. E Jamate cansa mesmo. Eu e o Marcelo, a gente ficava operando ela nessa época dos R$ 6, R$ 7 aqui, a gente já ficava cansado. Mas é porque aqui tá descontado, entendeu? O cara não para de abrir loja nova. Isso aqui a gente vai ver, é foda ficar recarregando, eu também concordo. É, mas isso aqui a gente vai ver andar quando baixar juros, provavelmente fim do ano, ano que vem, por aí. Mas realmente ela é bem chata, tá? Agora, perdeu aqui, fez a reversão, né? Chegou aqui à região dos 6, 6,30. 6,30 era meu alvo, não chegou no 6,30 porque o Ibov começou a corrigir. Agora ficar de olho nessa região dos R$ 5 aqui, que eu acho que pode ser uma boa compra, tá? Pra long. Agora, se você cansou, irmão, nem volta, nem volta. Eu prefiro que o papel vá se eu tiver mordido o papel, tá? Por isso que eu nunca peguei Dux, por isso que eu nunca mais vou pegar Brava e alguns outros aí que estão na minha lista negra, tá? Cara, eu ficaria de olho aqui nesses R$ 5. Eu acho que é o ponto de compra aí de Gemate, tá? Mas aqui é muita paciência. Se você não tá com paciência com ela, cara, nem entra, tá? Agora vamos olhar o maior lixo da bolsa de todos os tempos. Essa merda aqui. É, entrou fluxo vendedor, pessoal. O resultado foi uma bosta, tá? Prejuízo de 588 milhões, né? Foi melhor que o prejuízo do outro ano, né? Em comparação ao outro ano, tinha tido prejuízo de 1 bi, agora foi só 600 milhões. Estão tomando um hedge, vocês vão ver que até minha voz muda, a raiva é real. Estão com um hedge em 75 no petróleo. Ah, e 60 ou 65% da produção está com hedge no petróleo em 75. Então, estão tomando uma trozoba sem fim, tá? Desse hedge, vão continuar tomando uma trozoba, tá? Então, cara, olha só, Brava, gatilho ruim para Brava, o petróleo subir por causa do hedge. Agora, o petróleo cair, gatilho negativo para Brava também. Cara, os caras produzem petróleo, mas perde dinheiro quando o petróleo tá alto, quando o petróleo tá baixo. Meu irmão, a gestão assim, sensacional, sensacional. É a mesma gestão de 3R, pessoal. Eu acho que não mudou porra nenhuma. Nosso alvo é esse suporte aqui dos 17,50, tá? Eu peguei aqui, não foi pensando no resultado, tá? Eu peguei aqui parte do resultado, mas eu também quero surfar o fim da guerra. Se a gente surfar o fim da guerra em Petrobras, o que a gente for fazer de dinheiro ali com a queda de Petrobras, né, na put que a gente está, em Brava vai ser o dobro, o triplo, 4 vezes mais, 10 vezes mais, tá? Porque o fluxo de venda que vai entrar nesse papel aqui vai ser muito maior, porque a gestão é muito ruim, tá? Você vai olhar o resultado, eles botaram o número de cisgênero que tem, o número de não binário. Nada contra, pessoal, quem é cisgênero, não, nenhum de vocês é, né? Então, nada contra, mas, porra, pra que botar isso no balanço, velho? Pra quê? Tem tanta coisa mais importante. Aí o release deles, cada página tem um gráfico diferente, tudo espalhado. Em vez de fazer um negócio bonitinho, faz uma folha só, paisagem aqui, com tudo, resultado, tudo bonitinho, tal. Mas não, cada gráfico tem uma foto, aí tem um texto, aí tem uma descrição, aí tem lá embaixo, assim, um gráfico pequenininho, uma tabela pequenininha falando das coisas. Então, não, esse papel aqui, sinceramente, eu quero que ele afunde bastante. Então, tirando a raiva de lado aí, o nosso alvo é nessa região. Se vier aí o fim da guerra, um cessar-fogo, vamos buscar aqui a região dos 15 e 16, tá? Esse é o esperado em Brava. Mais algum, pessoal? Aí, Ricardo. Aqui, possível reversão. Tá doido, isso aqui não tem nada. Não sei por que não fecha essa porra. Que papel feio. Cogn. Ah, Cogn. Só passar um negócio de Cogn pra vocês, pessoal.
Alguém me falou ontem, acho que foi o Marcelão, né, Marcelão? Ah, Coguinho nos três é compra. Aí eu falei, cara, o meu ponto incógnita é aqui, ó, região dos 2,50, tá? É onde eu quero pegar esse papiro. E eu acho que ainda vai cair pra lá, tá? Muito sobrevendida, tá? Muito sobrevendida, mas eu ainda acho que tem fluxo vendedor, tá? É, Ainda mais se cortar só 0,25 semana que vem, tá? Mas eu tô esperando ela aqui nos 2,50, tá? 2,50 é onde a gente vai pensar em comprar Cogna. Por enquanto, não. O resultado foi bom. Parece que não foi bom, mas é porque tem muita coisa não recorrente. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Cara, Bahia é um lixo. O resultado de Bahia também foi um lixo. Não perder. Mas também não tem o que perder aqui, né, irmão? Não tem o que perder aqui. Não tem aqui. Na real, aqui já tá tudo perdido. Ela tá se segurando porque não tem nada pra perder, tá? Vamos olhar a Priozinha aqui, como é que tá? Prio, mesma síntese ali de Petrobras, né? Perdendo suporte aqui vai corrigir. Mas isso aqui, pessoal, para um futuro aí, tem que voltar para esse papel, viu? A gente perdeu uma grande oportunidade que não entrou aqui, eu pelo menos, né? E eu já operei bastante Prio. Uma grande oportunidade aqui, tá? Grande oportunidade mesmo. Ela fez uma espécie, no semanal deve estar bonitinho, ó. Ela fez uma espécie de reversão aqui no semanal, cara. Isso aqui eu devia ter entrado, ó, né? E aí foi embora, e aí a guerra foi o catalisador para ela subir isso tudo. Mas ela já estava subindo antes da guerra, né? Ela já estava subindo antes da guerra. A guerra tem o quê? Uns 10, 12 dias? Ela já estava subindo. Então, ficar de olho. O papel que tá com caixa gigante, essa empresa, pode dar uma boa. Simpar, Vitão. Simpar, simpar, simpar. Cara, simpar, eu acho que agora é a hora, tá? E eu não tô zoando, tá? Tô falando sério. Simpar, eu acho que agora é a hora. Porque fez a sub, tá? A sub aqui tá na região de. Eu acho que é 1,25, 1,24, parecido com o Banco Pine lá, tá? Eu acho que agora essa sub, fizeram essa sub antes do Copom aí, justamente para pegar aí um último desconto nela antes de subir, tá bom? Aumentei bem para o meu pai aqui na região dos R$ 11, tá? Bem mesmo, posição relevante. Eu acho que o papel tem tudo para performar bem aí numa queda de juros, tá? Eu acho que vai ser o grande cavalo aí na queda de juros, tá? Então, destacando aqui só essa região aqui, dos 10,84 era aquele antigo 5, lembra? Que no meio da consolidação eu falei, cara, tem duas médias aqui que são bem importantes. Então, ficaria de olho nesse suporte aqui, tá? Perdendo esse suporte aqui, deve no máximo buscar aqui a 200 e a 400, tá? Mas aqui eu acho que é uma boa região de compra aí para Simpar, tá? Passando a sub aí, tem tudo para subir, tá? Aproveitar e olhar a Pine. Pine foi mesma coisa, né, pessoal? É, Noticiaram lá a sub em subscrição, né, em 11,25. Eu acho que Pine estava em 12 e pouco. E aí veio aquele fluxo vendedor, né? Queria ter comprado aqui. Só que aí a gente mandou lá, o Henrique mandou lá no grupo na região dos 11, né? Compramos aqui nos 11. Então, a sub foi em 11,25, tá? Então, a gente está muito bem comprado, inclusive melhor que o controlador e outros acionistas lá que aumentaram, tá? Pine vem de resultados excelentes, tá, pessoal? Muito legais. Então, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, não, né? A gente já tá dentro. Mas, assim, eu acho que eu vou só falar com o Henrique mudar um pouco o alvo. Porque esse alvo nos 15 aqui, cara, é rompimento de máxima, tá? Eu acho que, assim, dá para fazer uma parcial aqui nos 12,80, 13, e aí depois segurar, tá? Que eu acho que esse papel tem tudo para continuar subindo. Um resultado muito, muito bom do banco. Trimestre a trimestre vem superando e batendo meta, tá? Railzinho, pessoal, aqui tá tranquilo, tá? Por mais que tenha tido essa queda ontem, o nosso gatilho é a venda de rumo, tá? Ou aumento da participação lá da Perfin
e da outra par em Rail, tá? Então, eu acho que ainda sai, tá? No semanal tá bem interessante. Por mais que tenha essas médias longas, semanal a gente tá buscando aqui, ó, esse alvo, tá? Então não tá tão longe. Eu acho que aqui a gente vai ter um payoff sensacional na opção que a gente tá. Beleza? Aqui a gente continua firme e forte. Pessoal, é isso. A gente continua pelo grupo. Muito obrigado aí por vocês que ficaram até o final aí. Marcelão, Ricardo, Vitor, vocês sempre estão presentes. A gente continua lá pelo grupo. Qualquer coisa que precisarem, sabem que podem falar comigo no privado, podem me ligar. Vocês são de casa. Beleza? Grande abraço, meus irmãos. Que hoje seja um dia abençoado pra gente, que a gente ganhe um dinheirinho, né? A gente tá precisando aí para tomar uma final de semana. Cadê o negócio aqui? Aqui.